Fala pessoal, sou o Leandro com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Eldo, você é louco, por que você vai falar de Os Anéis de Poder? Essa série é uma bosta. Calma, jovem gafanhoto, hoje eu quero te explicar por que eu decidi cobrir Os Anéis de Poder aqui no canal. E eu vou aproveitar para fazer aquele review que vai te deixar preparado para a segunda temporada que estreia agora dia 29 de agosto. Vem comigo. A guerra vai chegar à Terra-média. Isso é obra de Sauron. Eu simplesmente amo fantasia. Quanto mais fantástica, melhor. Os Anéis de Poder, A Roda do Tempo, As Crônicas de Gelo e Fogo, The Witcher e por aí afora. E claro, um bom RPG de mesa, principalmente se for Dungeons and Dragons. Ah, eu também! Isso por si só já seria motivo suficiente para eu trazer aqui Os Anéis de Poder para o canal. Mas tem mais. A obra de Tolkien é a mais completa, a mais antiga e basicamente é a base, aquela na qual todos os outros vão se basear para criar seus próprios mundos. Nossa, falei muito baseado. Eu tive acesso ao Senhor dos Anéis com 13 anos e foi um verão de sonhos. Eu nunca mais me senti tão livre na vida quanto no verão de 95. Amanhã velho será, velho será, velho será. Parou? Não tem nada disso não, hein? Eu tenho a experiência. Então, não tem como eu não me sentir feliz ao ver a obra desse autor que é maravilhoso vir para as telas. Apesar de muitos erros que desagradaram os fãs, eu inclusive, eu ainda quero ver mais de Tolkien e de sua obra sendo adaptados. Claro que eu não tô aqui para passar pano para a série, eu vou falar o que eu realmente penso e tem muita coisa que eu não gostei. Mas tem muita coisa boa, galera, não dá pra gente negar. Eu reassisti a série inteira, a primeira temporada inteira, e vamos fazer aqui agora um review e depois eu vou pôr os pontos positivos e negativos de acordo com a opinião. Também já tivemos 2 trailers que realmente me hyparam para a segunda temporada. Eu fiz react com análise aqui no canal, vou deixar no card para vocês se vocês ainda não conferiram. E antes de eu adiantar, eu quero saber da opinião de vocês. Comentem para mim, de 0 a 10, qual a sua nota para a série? E comenta quais que você acha que foram os pontos positivos e os negativos da primeira temporada. E claro, eu também quero saber a sua expectativa para a segunda. Já aproveita que você vai fazer tudo isso, detona o like aqui embaixo, assim você me ajuda a bombar o canal. Sério galera, um simples clique faz a diferença. E se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor. Aqui eu falo de filmes, livros, séries, animes e muito mais. Tudo que você gosta. Por isso, já se inscreve no canal e claro, tem que ativar o sino das notificações para receber os vídeos que eu solto aqui sempre em primeira mão. E que tal participar de um grupo de conversa e discussões sobre cultura pop direto comigo e com outros nerds que acompanham aqui o canal? Então vem para o nosso grupo de WhatsApp, é de graça e você pode compartilhar ali as suas opiniões diretamente comigo. É o primeiro link na descrição e eu vou deixar também no comentário fixado. Os Anéis de Poder é uma série baseada na obra de J.R.R. Tolkien, ambientado na Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. A série explora a criação dos Anéis de Poder, a ascensão de Sauron, a queda de Númenor e a última aliança entre elfos e homens. É uma das produções mais caras da história. A primeira temporada sozinha custou mais de 700 milhões. É muito dinheiro. Dinheiro não falta. Com 8 episódios, a primeira temporada tem como personagens principais a elfa Galadriel e aquela caça dela pelo inimigo, Sauron, lugar-tenente de Morgoth. Além dela temos o meio-elfo Elrond, o príncipe anão Durin, o humano Halbrand, a pé peluda Nori, o elfo Arondir e o númenoriano Elendil. Claro que tem muito mais e por isso vamos de episódio em episódio. Ah, e só para começar, se eu errar alguma pronúncia, calma, tá? Não precisa ficar desesperado gritando. Cara, os fãs de Tolkien são os piores com relação à pronúncia. Teve um cara que me xingou, mas me xingou muito num shorts que eu escrevi só porque eu errei de falar o plural de Maia. Em vez de eu falar Maiar, eu falei Maia. Muito chato! Capaz do cara escrever problema ou errar a conjugação do português, mas em alto élfico tem que falar tudo certinho no vídeo aqui. O primeiro episódio começa mostrando ainda a Primeira Era. Nós vamos ver Valinor e as árvores Telperion e Laurelin, que eram a luz de Amã antes do Sol e da Lua. Eu vou contar essa história para vocês em outro vídeo.
vemos elas sendo destruídas e depois a ida dos elfos, dos Eldar de Valinor para a Terra-média para caçar Morgoth. Depois da derrota do grande inimigo, Galadriel não para. Ela caça Sauron pelo continente, chegando ao extremo norte, onde vai enfrentar lá um Troll das Neves junto de seus companheiros. Ela queria continuar, mas os seus companheiros se rebelaram e ela então desiste. De volta a Lindon, o Alto Rei Gil-galad envia a todos para Valinor, a terra abençoada dos Valar. Mas Galadriel ainda sente que o inimigo está na Terra-média. Depois de uma conversa com Elrond, ela decide aceitar a honra de voltar a Valinor, mas quando está quase chegando, ela desiste. Mergulha nas águas e tenta voltar a nado. Longe dali, outro elfo que vamos conhecer é Arondir, um dos poucos personagens que eu gostei, para falar a verdade, aqui na série. É um personagem, vamos dizer, criado para a série. Ele é um patrulheiro nas Terras do Sul, onde vivem os homens que apoiavam Morgoth na Grande Guerra. Vamos conhecer uma cidade de homens e a sua repulsa pelos elfos. Temos a humana Browin, que vive sozinha com um filho. Browin e Arondir saem para investigar coisas estranhas que estão acontecendo numa vila próxima. E o filho de Browin descobre uma espada quebrada, que tem o símbolo de Sauron. Enquanto isso, no Vale do Anduin, conhecemos os antepassados dos Hobbits, um povo que se autodenomina de Pés Peludos. Dori é uma deles, esperta e sempre em busca de encontrar aventura. Os Pés Peludos vivem se escondendo e numa noite uma estrela cai dos céus e Nori encontra um ser que parece um humano dentro da cratera formada ali, em volta de fogo, mas um fogo frio. E claro, temos ainda Elrond sendo levado pelo Alto Rei Gil-galad a conhecer Celebrimbor, o grande artífice que pede ajuda de Elrond para realizar uma grande obra. Eu já vou falar aqui do episódio 2, que começa com Galadriel sendo resgatada por um grupo de náufragos. Ela tem que lidar com o preconceito desses náufragos, que são humanos, contra os elfos. E eles acabam sendo atacados por uma serpe, e ela é salva pelo humano Halbrand, que vai ser o único sobrevivente daquele grupo de humanos ali após o ataque. A Nori encontra então o homem misterioso que caiu do céu e apesar dos poderes assustadores exibidos por ele, a Nori então decide ajudá-lo, mesmo com as advertências da sua amiga Papola. Nori e Papola formam uma dupla maravilhosa. Elas o escondem e tentam entender quem ele é, acreditando que o encontro não foi por acaso. Arondir e Browin exploram a vila de Hordern, destruída por uma força desconhecida. Arondir descobre um túnel misterioso, enquanto Browin tenta alertar sua comunidade sobre o perigo. Theo, o filho da Browin, tem um encontro aterrorizante com um orc lá na casa deles. Em Eregion, Elrond e o ferreiro Celebrimbor discutem um ambicioso projeto, a construção de uma poderosa forja. Então eles viajam até Khazad-dûm, o reino dos anões, em busca de uma aliança com o príncipe Durin. Após ter sua entrada proibida, o Elrond invoca o desafio de Sigintarak, onde ele enfrenta o príncipe numa batalha de quebrar pedras. O Elrond perde de propósito e ele e Durin então vão discutir a ausência de Elrond, e aqui descobrimos que eles têm uma grande amizade que ficou perdida por 20 anos. E aqui a gente percebe um pouco sobre a questão de ver o tempo dos anões e dos elfos. Os elfos imortais, para eles 20 anos é quase nada. Esse episódio é um daqueles que vem para dar aquela amarrada à história, e ele vai então começar a destacar a formação das alianças, que algumas vezes até improváveis, e o crescente mistério sobre esses eventos que estão acontecendo na Terra-média. No terceiro episódio, a trama avança significativamente com várias revelações e várias conexões importantes com a mitologia de Tolkien, que era o que estava faltando, apesar de que foram feitas de forma meio tosca. Galadriel e Halbrand chegam à ilha de Númenor, onde enfrentam a recepção fria da rainha Miriel. Galadriel descobre que a marca de Sauron é, na verdade, um mapa que leva às terras do sul, futuramente chamadas de Mordor. Halbrand, por sua vez, é revelado como descendente de uma família poderosa do sul da Terra-média, provavelmente seu rei, e com um passado sombrio ligado a Morgoth. Enquanto isso, Nori tenta ajudar o misterioso estranho, que acaba revelando-se para toda a tribo ao causar um incêndio acidental. A família de Nori é quase deixada para trás, mas o estranho se oferece para ajudá-los na migração. Por fim, temos Arondir, que se torna prisioneiro dos orcs e descobre que eles estão escavando em nome de uma figura misteriosa chamada Adar, que pode ou não ser o próprio Sauron. O episódio termina com Arondir sendo levado para um encontro com Adar, deixando seu destino em suspense. No quarto episódio, vemos a rainha regente de Númenor, Miriel, tendo um pesadelo em que Númenor é destruída por uma onda gigante.
Galadriel tenta convencer Míriel a ajudar os Homens do Sul da Terra-média contra Sauron, mas é rejeitada e acaba presa. Após escapar e descobrir que o pai de Míriel está gravemente doente, Galadriel vê uma Palantir, que prenuncia a destruição de Númenor. Assustada, Míriel muda de ideia e decide então reunir um exército para apoiar Galadriel. Elrond desconfia que Durin está escondendo algo e descobre que os anões encontraram um novo metal, o Mithril, que é extremamente valioso, mas perigoso de extrair. Durin faz Elrond jurar segredo e é enviado por seu pai para investigar se os elfos estão escondendo algo. Arondir finalmente encontra Adar, o líder dos orcs, que também é um elfo, mas está bem desfigurado. Adar planeja destruir os Homens do Sul, a menos que eles se rendam. Ele liberta Arondir para levar a mensagem de submissão. Arondir chega a tempo de salvar Tel, o filho de Bróin, de um ataque orc, descobrindo que o Tel possui uma espada ligada a Sauron, o que desperta grande interesse nos orcs. O quinto episódio mostra Nori e sua família continuando sua jornada com a ajuda do Estranho, que começa a se comunicar um pouquinho melhor aqui. Durante o episódio, ele usa um poder mágico para salvar os pés peludos de lobos gigantes, mas acidentalmente ele vai assustar a Nori ao tentar se curar com magia. Além disso, uma personagem misteriosa é introduzida. Aparentemente, ela está caçando o Estranho, ou está procurando por ele. Bróin assume um papel de liderança entre os humanos, tentando convencê-los a lutar contra Adar e seus orcs. No entanto, uma facção liderada por Waldrek decide se entregar a Adar, acreditando que ele é Sauron. Adar, no entanto, não confirma sua identidade e exige uma prova de lealdade violenta por parte de Waldrek. Elrond descobre que os elfos precisam do Mithril para sobreviver e revela isso a Durin, que aceita ajudar, mas só após convencer seu pai. Gil-galad, o rei dos elfos, revela que a corrupção na árvore sagrada dos elfos está ligada à necessidade desse metal. Por quê? Não faz sentido isso em nenhum momento da história do Tolkien. O episódio mostra os preparativos finais em Númenor, antes da partida de Míriel e suas tropas para a Terra-média. O Halbrand, relutantemente, decide se juntar à expedição após uma conversa sincera com Galadriel. Isildur também consegue um lugar na missão, após salvar Kemin de uma grande explosão, causada pelo próprio. O sexto episódio atinge o clímax com muitas reviravoltas e a primeira grande batalha entre humanos e orcs. Galadriel lidera as tropas de Númenor em uma missão para salvar as Terras do Sul, com os orcs atacando a torre de vigia e sendo emboscados pelo elfo Arondir. No entanto, o conflito continua na Vila dos Humanos, onde, após uma reviravolta, os orcs capturam os moradores. No entanto, a chegada das tropas de Númenor, lideradas por Galadriel e Halbrand, muda o rumo da batalha, culminando em uma caçada ao líder orc e a revelação de um plano maior. O episódio termina com a ativação de uma espada-chave, desencadeando uma erupção vulcânica que cria uma nova ameaça, deixando o destino dos personagens incertos. Estamos falando de Barad-dûr, a Montanha da Perdição. O Olho, o episódio 7 de Os Anéis de Poder, foca nas consequências da batalha anterior. Galadriel, coberta de cinzas, encontra Tel e decide ajudá-lo a escapar da destruição. No caminho, eles refletem sobre suas culpas e perdas, e Galadriel então menciona que seu marido, Celeborn, pode ter morrido na guerra contra Morgoth. Enquanto isso, a rainha Míriel, agora cega devido à fumaça, promete retornar à Terra-média para continuar a luta contra o mal. Elrond e Durin tentam minerar Mithril para salvar os elfos, mas são descobertos pelo rei, que destitui o filho e ordena o fechamento das minas, onde um Balrog espreita nas profundezas. Os Pés Peludos, liderados por Nori, chegam ao seu destino, apenas para encontrá-lo devastado. O Estranho tenta usar sua magia para ajudar, mas acaba provocando um acidente. Após ser expulso, sua magia revela-se eficaz e restaurando o lugar, meio que tardiamente. No entanto, um novo inimigo, o Dweller, surge e Nori e seus amigos partem para avisar o Estranho. O episódio termina com Adar reivindicando as terras recém-criadas como Mordor, preparando o terreno para o final da temporada. No episódio final da primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, vários mistérios são revelados, enquanto outros permanecem em aberto. A trama se concentra em 3 locais principais: o Reino dos Elfos, Númenor e o Grupo dos Pés Peludos. Galadriel e Halbrand chegam ao Reino dos Elfos, onde o Alto Rei Gil-galad, Elrond e Celebrimbor estão tentando resolver o problema do Mithril. Halbrand então sugere a criação dos Anéis de Poder. Os Pés Peludos, que estavam procurando o Estranho, descobrem que ele é Sauron.
Elrond. Ou será que não? Mas logo a verdade vem à tona quando o estranho se revela como um mago, mas não como Sauron. E no menor, Arryn interage com o rei, enquanto Miriel e Elendil retornam para casa. Eles decidem então manter-se fiéis aos modos antigos, trabalhando ao lado dos elfos. O episódio também sugere que Galadriel inadvertidamente ajudou a trazer de volta Sauron, e aqui Halbrand finalmente se mostra como Sauron. O final dá uma pista sobre a origem de Gandalf, com o mago falando em de seguir o nariz. É um easter egg interessante, uma referência a uma fala similar de Gandalf em O Senhor dos Anéis. A temporada encerra com uma combinação de revelações importantes e questões não resolvidas, preparando assim o terreno para a próxima temporada. Não dá para negar que a experiência visual da série é impressionante, mas a narrativa e o roteiro deixam muito a desejar. Esse é um esforço significativo para expandir o universo de Tolkien na televisão, mas a série apresenta uma mistura de acertos e falhas que merecem uma análise crítica mais detalhada. Entre os pontos positivos eu posso destacar o aspecto visual. A recriação da Terra-média é deslumbrante, com cenários grandiosos e uma atenção meticulosa aos detalhes. O uso de CGI e fotografia é de alta qualidade, criando um ambiente imersivo que honra o legado das obras de Tolkien. A representação dos pés peludos e de Khazad-dûm é um dos maiores trunfos da série, trazendo à vida elementos queridos da mitologia com bastante eficácia e até com charme. No entanto, a série enfrenta vários problemas significativos. Por exemplo, a construção e o desenvolvimento de personagens são inconstantes. Arcos como o de Galadriel, embora seja interessante, falham em manter a narrativa coesa. E outros personagens, como o Elrond, acabam sendo muito subutilizados ou até mesmo negligenciados por vários episódios. O mistério em torno de Sauron, que deveria ser um elemento central da trama, acaba sendo bem frustrante devido à falta de clareza na construção e na narrativa do vilão. A construção desses arcos e das Terras do Sul, por exemplo, a Guerra dos Homens contra os Orcs, são particularmente problemáticos. Tem uma narrativa que parece meio que andar em círculo e uma montagem que compromete o ritmo e a fluidez da série. Além disso, apesar do orçamento elevadíssimo, a integração entre cenário e personagens nem sempre é bem sucedida, resultando aqui em algumas falhas visuais que, contrastam, que dão aquela sensação de tela verde e não encaixa direito no restante da produção. A montagem e o ritmo da série são aspectos que precisam de ajustes significativos para a segunda temporada. E pelos trailers, parece que a coisa funcionou. Será? Agora eu quero falar sobre alguns pontos relacionados à adaptação da história, que é um dos principais problemas. Era esperado que fosse mostrado coisas que aconteceram antes da Segunda Era, que é a era que é retratada na série. E isso iria acontecer de uma forma rápida e sem lá grandes profundidades. Mas para mim eles erram já no começo ao tentar colocar um motivo para a guerra contra Morgoth. Ele atacou as árvores e aí os elfos de Valinor decidiram caçar ele na Terra-média. Tá, cara, ficou feio. E sobre o irmão da Galadriel, o Finrod, por favor, cara, aquele papinho de barco e da pedra, sério. Isso é uma porcaria. Os diálogos pseudo-profundos que a série tenta fazer parecer ser coisa do Tolkien são risíveis, cara, chatos demais. Não parecem diálogos, parecem mais discursos lidos, uma pessoa discursando para outra. Em todo caso, eu sei que a série não pode falar dos eventos relacionados ao Silmarillion, então praticamente toda a Primeira Era é algo que a Amazon não tem os direitos. Então nem fala, porque ficou parecendo que os elfos saíram caçando Morgoth, porque sim, e não tem nada a ver com isso. Cara, cadê o Fëanor? Cadê os filhos dele? Cadê as Silmarils? Os Valar não ajudaram os Noldor a saírem de Valinor. Teve traição, cara, teve o genocídio dos Teleri em Aqualonde. Os filhos do Fëanor abandonaram os filhos do irmão, eles queimaram os barcos, cara, foi horrível. Eu vou contar pra vocês sobre a fuga dos Noldor, isso em outro vídeo. Mas aqui, cara, essa parte era crucial para entender a Galadriel. A elfa praticamente lidera o seu povo através do Helcaraxi, o mar congelado do norte. Tudo isso para eles irem à Terra-média. E ela fez isso não para caçar Morgoth, mas sim porque ela queria ver o mundo de Arda mesmo. Depois ela decide ficar na Terra-média, depois que o Morgoth vai ser preso, depois da derrota do grande inimigo, porque ela queria ser rainha do próprio reino. Eu sei que tem que adaptar, mas, cara, me irritam adaptações que deturpam os personagens. Era só eles terem falado que teve a guerra, não precisava ter mostrado as árvores, apesar de ser uma cena linda. E diz que tinha um inimigo e teve uma guerra e alguns foram e outros voltaram.
Ponto. E sobre a volta, quem é o Gil-galad para deixar ou não algum elfo ir para Valinor? Fala sério, todos os elfos podem ir para lá. Depende mais do armador, ele liberar os barcos, do que do Gil-galad. Outro assunto para outro dia. Continuando, os pés peludos também, cara, eles são legais, mas em alguns pontos eles me irritam. Porém, eles são os únicos personagens que parecem de verdade. Quer dizer, parece que o diretor quis dar a eles um ar mais de seres comuns. O resto, cara, muito pomposo. Até os homens estão muito pomposos. Arondir e Bronwyn, por favor, cara, não tem química nenhuma ali. Bom, deixa quieto, tá? E o Halbrand, que mais tarde vemos e descobrimos que é o Sauron. Bom, aí a coisa ficou bem sem sentido. Ele salvou a Galadriel por quê? Ele estava disfarçado de humano. Tá ok. Tá ok. Ele queria ir para Númenor. Tá tudo bem também. Eles têm que pensar em formas de adaptar sem que fique tão parecido com os livros por causa dos direitos autorais. Já falei disso. Lembra, né? A Amazon só tem os direitos dos apêndices de Tolkien e não do Silmarillion, que é onde é contada a história da Forjadura dos Anéis, a ascensão do Sauron, a queda de Númenor. Então, eles vão precisar mudar muita coisa. Mas por que ele salvou a Galadriel? Sem falar em adaptação, não faz sentido nem direito dentro da série. A série falha com outras escolhas bem duvidosas e facilitadoras que também não fazem sentido. Outra questão que me chateia bastante é Númenor. Mas não a ilha em si. Ali ok, tá? Pode não ser tão opulento quanto eu esperava, mas ao mesmo tempo não tá ruim. Mas os personagens, cara, sofrido. Isildur e Elendil não são tão errados, mas Pharazôn, que é um chanceler, e praticamente ele é submisso à rainha regente Miriel, cara, aí é muita sacanagem. O Pharazôn era o filho da irmã do rei, o Tar Palantir. Tem toda uma treta aqui sobre os fiéis, os Valar, e aqueles que acreditavam que os Númenóreanos deveriam ter a vida eterna. Isso é uma história que eu vou contar pra vocês também em outro vídeo. Mas o Pharazôn, ele casa com a Miriel. Na verdade, ele obriga ela a se casar com ele. E assim ele usurpa o trono e se torna o último rei de Númenor. Eu ainda acho que algo assim deve aparecer. A gente viu isso, alguma coisa assim no trailer. O Pharazôn vai ser o responsável pela queda de Númenor. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Nossa, tem muito vídeo aqui sobre os Anéis de Poder no canal. Eu ainda espero para ver o desenrolar da trama do Estranho. Provavelmente ele é mesmo Gandalf. E do Adar também. E isso é uma das coisas que mais irrita. Porque, cara, elfos se juntarem a orcs. A brisa do crack é o seguinte. Segunda temporada tá para estrear e aqui no canal Nerd Soro vamos fazer análise episódio por episódio, além de soltar muito conteúdo contando para vocês sobre a história da Terra-média, como ela foi pensada por Tolkien. Agora deve sair um vídeo sobre quem realmente é Galadriel e sobre a Primeira Era. Se liga que você precisa estar inscrito aqui no canal, com o sino das notificações ativado para receber em primeira mão quando esse vídeo sair. E não fique de fora. Compartilhe o vídeo para deixar aquele seu parceiro por dentro de tudo que rolou na primeira temporada e prontinho para a segunda. Lembra de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, link na descrição. Forte abraço e se cuide.